Olá, estamos iniciando a nossa primeira aula gravada, a aula de número 1, nesse segundo semestre de 2020. E o objetivo dessa aula é dar uma ideia inicial de alguns dos assuntos que nós vamos cobrir, né? Bem, nós vamos ter como base dessa aula o capítulo 1 do livro do Totti e vamos também comentar dois exemplos do livro do Ivanil Bonatti. Os livros constam da nossa bibliografia, né? Bem, inicialmente o que eu gostaria de dizer para vocês: bem-vindos ao mundo digital, ao mundo dos zeros e dos uns. Bom, esse mundo possibilitou a existência dos sistemas de telecomunicações que nós temos hoje, né? E o precursor de tudo isso, a gente pode dizer, foi o telégrafo. Alguma coisa que vocês nem conhecem mais, né? Porque, inclusive, não está em uso. É uma peça de museu. Bom, ele é composto por uma bateria, como vocês estão vendo aqui, né? Uma chave, que é essa chave aqui, né? O fio de telégrafo, né? E um clacker, como é chamado, uma matraca, né? Eletromagnética, tá? Bom, com isso é gerada uma informação aqui, tá certo? Que vai ser transmitida, né? E colocada aqui na chamada matraca, né? Esse sistema foi uma invenção do Samuel Morse, 1835, né? Que também criou o código para usá-lo, que é chamado do código Morse, né? Que daqui a pouco nós vamos comentar. Bom, o sistema de telégrafo, né? Ele utiliza dois símbolos, né, distintos, tá certo? Para transmitir a informação. São palavras, são números, né? Então isso representa, né, uma informação digital, né? Representada, né? Ou simbolizada por pontos e por traços. Bom, o que a gente pode mostrar aqui para vocês? A gente pode mostrar um diagrama de tempo, né? Que mostra, né, o que está acontecendo ao longo do tempo quando esse sistema está sendo usado. Então nós temos aqui os traços, que é um sinal de maior comprimento no tempo, e temos os pontos, que são sinais de menor comprimento no tempo, né? Bom, então a letra A é composta por um ponto e por um traço, né? Então, por um ponto e por um traço. A letra E é um ponto, né? E as letras que formam palavras, né, são dadas em sequência, e as palavras são separadas por pequenos intervalos,
né? Então, por exemplo, se nós quiséssemos escrever, né, ou enviar, melhor dizendo, a palavra né? Então nós teríamos que enviar, né, através daquele sistema, né, que nós vimos aqui nessa figura, através desse sistema aqui, né? Nós teríamos que é a chave, né? Nós teríamos que enviar, então, ponto, ponto, traço, 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 e um pequeno espaço, né? Então, o outro lado ele iria entender como a palavra Bom, então, isso é um dos primeiros sistemas que utilizavam a ideia de sistemas digitais, né? Bom, aqui é um elemento moderno já, né? Onde vocês estão vendo alguns sinais aqui, né? Certo? De alguma coisa que está sendo medida aqui, algum circuito que está sendo medido. Bom, os nossos sistemas físicos, né? Eles usam quantidades, né, que devem ser manipuladas aritmeticamente, né? Devem ser manipuladas de maneira geral. E essas quantidades, né, podem ser analógicas ou podem ser digitais, né? Então vamos falar inicialmente da representação analógica. Ela é representada, né, como diz aqui, por um indicador proporcional continuamente variável. Então, o importante aqui é esse termo, continuamente variável, né? Então, o som através de um microfone, por exemplo, causa variações na tensão, tá? O velocímetro de um automóvel, o termômetro de mercúrio, então, são exemplos de representação analógica. Graham Bell, que vocês já ouviram falar, descobriu como mudar a voz em um sinal elétrico, que é continuamente variável, tá? Esse sinal, então, é enviado através de um fio e na outra extremidade, tá certo? É novamente transformado em energia sonora, né? Lá no final dessa nossa breve apresentação, vocês vão ter um exemplo disso, né? Bom, isso é o microfone, né, que todos nós conhecemos hoje, né? Hoje em dia. Bom, então vocês estão vendo aqui um sinal analógico, um sinal, né, que varia continuamente no tempo, né? Aqui então nós temos uma parte do sinal que tem uma frequência mais baixa, né? Aqui nós temos uma parte do sinal que tem uma frequência mais alta, né? Tá? Dois exemplos, né? Bom, então, temos a representação analógica, temos também a representação digital, tá? Nesse caso aqui, nós temos uma variação, tá certo? Por etapas, né? Então, por exemplo, o sinal de um relógio digital, né, tá certo? Tem uma mudança a cada ciclo, a cada minuto, a cada hora, né, através do seu mostrador. Ou uma temperatura, né, mostrada através de um display digital, né? Todos nós conhecemos esse tipo de dispositivo. E temos os sistemas analógicos e os sistemas digitais, né?
que combinam, tá certo? Esses dois elementos, né? Então, sistemas híbridos combinam sistemas digitais, né, que são dispositivos que manipulam valores de forma digital, e sistemas analógicos, sistemas que combinam valores na forma analógica. Vamos dar aqui um exemplo para vocês, bem simples, né? E antes disso, chamar a atenção, tá certo? Que nesse tratamento, né? Ou esse tratamento, tá certo? Implica normalmente em conversões, né? Então nós temos uma variável física no nosso mundo que é contínuo, né? Ela vai ser convertida, por exemplo, em um sinal elétrico, um sinal analógico, né? Depois esse sinal analógico vai ser convertido para a forma digital, vai ser processado, operado na forma digital, por um circuito digital, por um computador, né? Por exemplo, e a saída para o mundo real implica na conversão de volta para a forma analógica, né? A gente não pode esquecer que nós estamos manipulando quantidades físicas, né? Tá certo? Então, é um exemplo aqui, né? Eu estou querendo regular a temperatura de um tanque, né? Então, eu fixo um valor digital, que é a temperatura desejada, vai ser processada, vai haver uma conversão desse valor digital da temperatura para um valor analógico de uma corrente, por exemplo, né? Aqui nesse exemplo, que vai passar por um resistor e vai gerar calor para esquentar esse líquido aqui. Aí nós temos um sensor que vai obter essa temperatura, um valor digital, um valor analógico, né? Esse valor analógico vai ser transformado num valor digital, processado e assim vai ser feito o controle da temperatura desse tanque, né? Uma ideia bem simplificada, né? Um exemplo, né? Bem simples da questão aqui, só para mostrar que nós temos um mundo real, esse mundo real tem grandezas analógicas, elas vão ser transformadas para grandezas digitais, tratadas e depois transformadas novamente para grandezas analógicas, depois novamente convertidas para digital e assim continuamente, né? Bom, por que isso, né? Por que usar sistemas digitais? Algumas razões, né? Sistemas digitais são mais simples de projetar, né? O armazenamento da informação digital é muito mais simples que o armazenamento de uma informação analógica, né? E pode-se, com esses sistemas, garantir a manutenção da exatidão e da precisão necessária para os processos, né? Bom, não esquecendo, né, que ao transformar para o mundo digital, nós podemos usar
os computadores, né? Os controladores baseados em computadores, né? O que nos dá uma grande facilidade de exercer controle em sistemas da mais variada, dos mais variados tipos, né? Bom, representação de quantidades binárias, né? Aqui é importante a gente ter o sentido, né, dessa conversão, né, dos sinais analógicos convertidos para os sinais digitais, tá? Então, os sinais analógicos, né, têm uma variação contínua no tempo e nós vamos, em determinados momentos, obter valores, tá certo? Que vão descrever esse sinal analógico que nós estamos mostrando, né? Então, é importante, tá certo? Ter sentido para o seguinte fenômeno. Então, vamos imaginar, eu tenho essa curva aqui, tá certo? E nós vamos amostrar essa curva de tempos em tempos. Então, depois, na verdade, eu não tenho mais a curva, né? Quando eu vou operar, o que eu terei, na verdade, são esses pontos. Pergunta: esses pontos representam a curva, né? Bom, então nós temos que garantir, para que isso aconteça, né, uma relação entre a frequência da amostragem, no caso aqui, né, nós estamos amostrando nesses pontos, e a frequência do sinal original, né? Então, essa relação é que nos diz se será possível reconstruir a partir dos pontos a curva original. Bom, essa relação é uma relação chamada relação dada pelo teorema de Nyquist, e para que isso seja possível, essa reconstrução seja possível, a frequência de amostragem tem que ser maior ou igual que 2 vezes a frequência do sinal original, né? Então, busque um pouco de informação sobre esse teorema de Nyquist, que é muito importante na área de, por exemplo, de telecomunicações, né? Bom, e o que quer dizer esses sinais, né, ou essas grandezas 0 e 1, né? Então, na verdade, nós vamos ter tensões, né, em algum circuito eletrônico, né? E aqui nós temos o exemplo, né, do uso da tecnologia TTL, tá? Que é a tecnologia Transistor Logic. Então, essas nossas duas grandezas 0 e 1, quando pensadas como uma tensão, não é? O que é o zero? O zero são valores, nesse exemplo aqui, que vão de 0 a 0,8 volts. E o 1, valores que vão de 2 a 5 volts. Então, olhando essa curva aqui, né, no tempo, tá? Então, de T0 a T1, eu tenho 0 volts, então eu tenho o valor da minha grandeza 0. De T1 a T2, eu tenho 4 volts, então nesse instante aqui, né, entre o instante T1 e o instante T2, né, eu tenho a minha grandeza 1, e assim por diante. Então, olhando aqui, eu teria 0, teria 1,
aqui 0, aqui 1, aqui 0, né? Tá? Então, esse aqui é um exemplo de um sinal, né, digital típico, né? Então, eu tenho o tempo e eu tenho valores zero ou valores 1. Né? Agora, note o seguinte, né? Pensando aqui, olha, de 0 a 0,8 é 0. E de 2 a 5 volts é 1. Né? Nessa definição nossa aqui, né? Que é uma definição bem próxima da realidade. Né? Bom, então vamos imaginar que eu tenho um circuito digital. No caso 1 aqui, eu vou ter inicialmente uma entrada de 0 volts e em seguida uma entrada de 5 volts. Então o que eu tenho aqui? Eu tenho 1 e aqui eu tenho 0 e aqui nesse trecho eu tenho 1. Se eu tiver aqui uma entrada de 4 volts, eu aqui tenho 1 de entrada e aqui eu tenho 0 em seguida, né? Tá certo? Né? Então eu tenho V de I, tá? V de O aqui, entrando, né? Se ele for um circuito que simplesmente inverte o sinal, né? Se entra 0 aqui, aqui sai 1. Se entra 1 aqui, aqui sai 0, né? Tá? E 1 aqui corresponde a 5 volts, 1 aqui corresponde a 4 volts. Tá? Da mesma forma, se eu entrar aqui com meio volt, tá? Eu estou entrando com valor 0. Se eu entrar com 3,7, eu estou entrando com o valor 1. Né? Então, os meus valores 0 e 1, tá certo? Não são valores exatos de tensão, né? Eles serão 0 e 1 dentro desse intervalo aqui dado. Né? Na nossa disciplina aqui, nós não vamos pensar em tensões, nós vamos pensar em números 0 e números 1. Mas é bom vocês se aterem a isso também, que vai ser tratado nos cursos de eletrônica. Né? Bom, agora nós vamos comentar um pouquinho, alguma coisa mais próxima do que nós vamos ver nessa disciplina, né? E estamos quase acabando aqui, né? Bom, então o que são circuitos lógicos, né? Ou circuitos digitais também. Então são sistemas eletroeletrônicos que procuram representar relações lógicas envolvidas em problemas. Então, relações lógicas é um tema que vai ser desenvolvido daqui 3 aulas, né? Dentro do que se denomina álgebra de Boolean. Né? E essas relações permitem determinar a veracidade de determinadas afirmações, como nós vamos ver em seguida. Né? E nós vamos, para isso, considerar relações ou e negação. Né? Nós já vamos já comentar o que significa isso, as relações ou e negação, né? Que são as relações usadas na álgebra de Boolean. Tá? Então, primeiro exemplo aqui. Dado esse problema, o problema é a tripulação de um avião é composta por 2 pilotos, P1 e P2, e por um engenheiro. E esse avião, ele toca um alarme se os 2 pilotos se ausentarem da cabine ou se o engenheiro se ausentar da cabine. Tá certo? Então, quando nós temos aqui o valor F e o valor V.
que equivale ao valor 0, por exemplo, para F, e 1 para V. Tá certo? Bom, então, se o piloto 1 está ausente, isso significa que o valor do piloto é V. Se ele está presente, o valor do piloto é F. Tá certo? Bom, então essa tabela aqui, que é chamada tabela da verdade, define exatamente o que esse exemplo aqui fala. Então, se o piloto 1 não se ausenta, se o piloto 2 não se ausenta e se o engenheiro não se ausenta, o alarme não toca. E notem, sempre que o engenheiro se ausenta, ou seja, verdadeiro aqui, verdadeiro aqui, verdadeiro aqui, verdadeiro aqui, o alarme toca. Né? Então, sempre que o engenheiro... Né? Quando e sempre que os dois pilotos se ausentam, também o alarme toca. Então, aqui e aqui. Aqui, no caso, os três se ausentam. Então, esse problema aqui pode ser definido como: o alarme toca quando o engenheiro ou os dois pilotos, o piloto 1 e o piloto 2, se ausentam. Então, aqui, né, nós temos uma expressão que mais à frente nós vamos chamar de expressão booleana. Tá? E ela pode ser definida usando os operadores ou, isso é uma álgebra, então tem operadores, e o operador e, que podem ser também representados pelo sinal mais e ponto. Bom, se eu imaginar que esses operadores são chaves, né? Então, esse problema pode ser representado assim. Então, aqui eu tenho uma bateria, aqui eu tenho um alarme. Se o engenheiro se ausenta, essa chave fecha, o alarme toca. Se o engenheiro está presente, porém os dois pilotos se ausentam, o alarme toca. Né? Então, esse sistema de chaves aqui, né, representa a mesma coisa que essa expressão booleana e que essa tabela da verdade. Né? Um exemplo que eu vou deixar para vocês pensarem um pouquinho com vocês mesmos é esse aqui. Né? O sistema de ar-condicionado de um armazém deve ser ligado se ocorrer uma ou mais das seguintes condições. Condição 1 e condição 2. Tá? E aí, o L, ou seja, o ar-condicionado, o L deve ser ligado, ou seja, L vai ser verdadeiro se, e aí dado por essa expressão aqui. Então, eu convido vocês a pensar um pouco nesse problema e depois me consultarem. Tá bom? Bom, para finalizar, vamos chamar novamente a atenção. O sistema analógico, né, é representado por um sinal contínuo no tempo. Sinal digital, né, representado por valores discretos no tempo. Né? Então, esse aqui é um valor, esse aqui é outro valor, no caso do exemplo aqui, e esse aqui é outro valor. Eu tenho três valores diferentes nesse exemplo aqui. Uma observação adicional, né? Esses meus valores discretos, eles podem acontecer de forma assíncrona, ou seja, eu não tenho uma frequência, né, em que eles acontecem periodicamente, né? Então isso é chamado assíncrono, ou de forma síncrona, em que eles acontecem em uma determinada frequência, né? Tá certo? Ou seja, em intervalos pré-definidos. Tá?
Bom, esses sistemas digitais, né? Eles são muito facilitados através da tecnologia da microeletrônica, né? Que surgiu exatamente para apoiar a existência desses sistemas digitais, né? E uma característica muito importante, né, é que eles são, de uma certa forma, imunes a pequenas variações. Então, se essa aqui é a minha faixa de sinal zero, que nós vimos lá no TTL, de 0 a 0,8, e essa aqui é a faixa de 1, que nós vimos lá naquele exemplo, que era de 2 a 5 volts, se eu tiver uma pequena variação aqui, esse sinal continua valendo 1. Aqui, esse sinal continua valendo 1 nesse tempo aqui. E aqui, apesar dessa pequena variação, né, do valor X aqui, de uma tensão, por exemplo, né, nesse intervalo aqui, nós temos o valor zero. Então, aqui nós teríamos 1, 0, 1, apesar da pequena variação que existe em torno do que seria 1 aqui e do que seria 0. Tá certo? Ou seja, isso quer dizer que eles são menos sensíveis a variações provocadas por ruído, né? Bom, então, só para mostrar um esqueminha para vocês, eu tenho x de t aqui, que é uma entrada discreta, e z de t, uma saída discreta, né? Nós mostramos isso lá no problema do controle de temperatura, né, daquele tanque. Então, num exemplo do meu microfone, então, eu tenho um microfone aqui, que ele, a partir da pressão do ar, da minha voz, gera um sinal analógico. Esse sinal analógico passa por um conversor analógico digital. Aqui eu tenho um sinal digital, ou seja, valores discretos. Aqui eu tenho valores contínuos, aqui eu tenho valores discretos, que é o meu x de t aqui, a minha entrada discreta. O meu sistema digital vai fazer alguma operação com esse x de t discreto, gerar uma saída digital também, né? Valores discretos, vai passar por um conversor digital analógico e vai sair um sinal analógico para um alto-falante. Então, eu falo aqui, há um certo processamento na minha voz, por exemplo, que vai ser apresentado através de um alto-falante. Então, isso é um exemplo de um sistema analógico digital típico. Bom, e inúmeros outros exemplos, né, no nosso cotidiano. Relógios, calculadoras, telefones celulares, geladeiras, televisões, videogame, que todos gostam, e assim por diante. Tá? Bom, muito obrigado pela atenção de vocês e até.